Bom dia, meus alunos e minhas alunas. Tudo em paz? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de física com o professor Heron. Nós vamos abordar hoje um assunto muito importante, que nós já estamos já na reta final dos nossos conteúdos. Mas é um assunto muito importante porque eu acredito, isso é uma opinião muito pessoal, que se não fosse a descoberta dessas coisas que eu vou apresentar para vocês hoje, provavelmente nós estaríamos aí vivendo à luz de lampião ainda. Né? E nós não teríamos motores elétricos, não teríamos automóveis e etc. Eu estou falando com vocês da indução eletromagnética, ok? Então nós vamos trabalhar nessa aula a construção teórica e algumas aplicações teóricas disso aí. Depois, na próxima semana, eu vou começar a resolver os exercícios, não só os da apostila, mas alguns que eu vou propor para vocês, beleza? Então vamos aqui, ó. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar, indução eletromagnética, lei de Faraday e lei de Lenz. Eu só quero que você se recorde que nós vimos lá atrás que uma corrente elétrica ela pode gerar um campo magnético, não foi? Então, quando um fio é percorrido por uma corrente, quando uma espira é percorrida por uma corrente, quando uma bobina é percorrida por uma corrente, essa corrente, nesses mecanismos, geram campos magnéticos, ou seja, corrente elétrica pode gerar magnetismo. Essa é a grande questão. Aqui estão as fórmulas para calcular o campo, etc. Agora, a pergunta que eu faço hoje é: e um campo magnético, ele pode gerar uma corrente? Se corrente gera campo magnético pode gerar corrente elétrica? Então, a resposta é sim. Mas antes da gente entrar na resposta, eu quero que você se recorde desse assunto que nós trabalhamos há 2 semanas atrás. Esse assunto vai ser muito importante para a compreensão do tema da aula, que é sobre o fluxo magnético através de uma espira. Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês uma espira quadrada, né? Mas é o fluxo magnético através de uma espira. O fluxo, quero que vocês se recordem, que ele não indica movimento de nada, apesar da palavra fluxo remeter a uma ideia de movimento e tal, o fluxo magnético não fala disso. O fluxo magnético da qual nós estamos falando aqui fala da presença das linhas de um campo magnético numa superfície, quer dizer, da quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma superfície. Atravessam não no sentido do movimento, mas que estão ali presentes naquela superfície, correto? Caso você tenha dúvida disso aqui, eu sugiro que você volte naquelas aulas anteriores, de 2 semanas atrás. Então, para explicar como é que uma corrente elétrica, o magnetismo pode gerar corrente elétrica, nós vamos nos escorar nessas duas leis, a lei de Faraday e a lei de Lenz. A lei de Faraday diz o seguinte: a variação temporal do fluxo magnético, ou seja, a variação de um fluxo dentro de um determinado intervalo de tempo, no interior de uma espira condutora, induz nela, na espira, uma força eletromotriz. O que é força eletromotriz? Tensão, DDP, voltagem, né? E, consequentemente, surge uma corrente elétrica. Agora, veja que essa é a palavra importante, ó, variação do fluxo magnético. Significa dizer que se não houver variação do fluxo magnético, nós não teremos essa força eletromotriz induzida. Se o fluxo for permanente e constante, não há geração de DDP, não há corrente elétrica. Ou seja, o fluxo dentro de uma espira precisa variar. Variar significa aumentar ou diminuir. Isso é variar. Se ele permanecer constante, não temos DDP. Então, tanto é que está aqui a fórmula, ó, delta φ, né? Delta é uma variação. Um certo intervalo de tempo vai gerar essa força eletromotriz induzida. A lei de Lenz vai dizer que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que ela se opõe à variação do fluxo magnético. Vamos entender isso aqui. Olha, o movimento da espira provoca uma variação do fluxo magnético no seu interior, e o que produz uma corrente induzida, que por sua vez atuará no sentido de se opor ao movimento. Então veja bem, ó, eu tenho aqui um campo gerado por um ímã, essas são as linhas do campo magnético, e aqui eu tenho uma espira. Essa espira está se aproximando do campo. Então veja que quanto mais ela se aproxima, a quantidade de linhas que nós temos aqui, ó, na sua superfície vai aumentando.
Repara que nesse primeiro momento eu tenho 3 linhas, aqui eu tenho 5, aqui eu passo a ter 7. Quer dizer, quanto mais eu aproximo essa espira do ímã, mais aumenta, ou seja, varia aumentando o fluxo magnético. Se eu fizer um movimento contrário, quer dizer, se eu arrastar essa espira para cá, ele vai diminuir o fluxo magnético. Lembre-se que fluxo não é movimento, é a quantidade de linhas aqui, ó, certo? Então eu tenho mais linhas quanto mais próximo do ímã. Então, aproximando a espira, eu aumento o fluxo, afastando a espira, eu diminuo o fluxo. Ou seja, quando há um movimento da espira em relação ao ímã, há uma variação do fluxo, um ΔΦ. Esse ΔΦ é que vai fazer com que haja uma DDP induzida. Se essa espira ficar paradinha aqui, parada aqui, e esse valor, essa quantidade de linhas não se alterar, não vai haver DDP induzida. Então, o que isso influencia na geração de uma corrente elétrica? Repara bem aqui, ó, eu tenho uma bobina, eu tenho um ímã, e esse ímã está se movimentando em direção à bobina. Eu vou chamar esse ímã de indutor e a bobina eu vou chamar de induzido. Então, repare, eu estou aproximando o ímã. Eu tenho duas maneiras de aproximar o ímã. Com o polo norte voltado para a bobina ou com o polo sul voltado para a bobina. Quando eu faço com o polo norte, repare que eu tenho uma corrente elétrica, tá vendo esse galvanômetrozinho aqui? Ó? Galvanômetro e amperímetro são instrumentos de medição de corrente elétrica, né? Então, repare que eu tenho uma corrente virada para cá. Ó, eu tenho um valor negativo aqui, digamos. Quando eu estou com o polo sul, eu também tenho uma variação, também tenho uma corrente mais positiva. Se eu me afasto com o polo norte, quer dizer, o ímã está voltado para cá com o polo norte, só que agora eu me afasto, tá vendo? Me aproximando, a corrente está num sentido. Me afastando, a corrente vai para o outro. A mesma coisa acontece com o polo sul. Ó. Quando eu me aproximo com o polo sul, eu tenho uma corrente positiva. Quando eu me afasto, eu tenho uma corrente negativa. Eu posso perceber isso não só pelo galvanômetro, mas por essa setinha aqui também, ó. Tá vendo? O ímã se aproxima da bobina, a corrente está no sentido anti-horário. O ímã se afasta da bobina, a corrente vira no sentido horário. A mesma coisa acontece aqui. Só que como os polos são invertidos aqui, nessas duas situações em relação a essas duas, então também o sentido da corrente é o contrário desse aqui. Mas o fato é que, ao se aproximar ou se afastar, um ímã induz uma corrente elétrica na bobina. Então aqui está essa animação, ó, tá vendo? Então eu vou fazer um ímã se aproximar dessa espira. Repare que eu tenho uma oscilação aqui nesse amperímetro, ora para a esquerda no sentido negativo, ora para a direita. Quando é que ele vai para o sentido negativo? Quando eu estou me afastando. Quando é que ele vai para o sentido positivo? Quando ele se aproxima. E ele tem hora que ele para aqui no zero, não para? Ó, a corrente elétrica. Isso aqui é indicador de que há corrente elétrica. Ele indica a presença de uma corrente elétrica aqui nessa espira. Ó, uma corrente elétrica aqui. Quando é que ele é zero? Ele é zero, ele indica corrente zero quando nós estamos. Ele está nessas duas posições, ó, aqui e aqui. Ou seja, nas duas extremidades desse movimento harmônico. Então, eu tenho uma corrente zero nas extremidades do movimento harmônico. Agora, repare também que quanto mais eu me aproximo, me afasto, a quantidade de linhas dentro da espira aqui vai aumentando ou diminuindo. E isso, essa variação do fluxo, é que vai determinar a existência da corrente elétrica. Ó, quando eu me aproximo com o polo norte, a corrente gira num sentido. Quando eu me afasto com esse polo norte, a corrente muda de sentido. Olha, ela está para cá, no sentido anti-horário, aqui ela ficou no sentido horário. Mas quando há movimentação da bobina em relação ao ímã, o amperímetro indica a presença de corrente elétrica. Só que eu tenho que pensar o seguinte, quando eu falo em movimento, eu tenho que pensar no movimento igual aquilo que quando você se recorda, quando a gente falava nas aulas de mecânica, que quando você se movimenta em relação ao objeto, o objeto se movimenta em relação a você, né? Então você está aqui, ó. Eu posso considerar, ao analisar este movimento, apenas o movimento do ímã, apenas o movimento da espira, ou dos dois juntos. Ou dos dois juntos. Né? Então eu tenho que pegar sempre a velocidade relativa do ímã em relação à bobina. Essa velocidade relativa
você vai aprender, já aprendeu nas aulas com seu professor de mecânica. Um outro aspecto importante é que quando você tem essa situação aqui, ó, você tem uma bobina, isso aqui não é gerador não, tá, gente? Isso aqui não é G de gerador não, isso aqui é G de galvanômetro ou amperímetro. Então, repare que essa bobina não está ligada a nenhuma fonte de DDP, então não tem corrente elétrica nela. Tanto aqui ou aqui, né? Só que quando eu aproximar o ímã ou afastar o ímã, isso aqui vai indicar a corrente. Né? Acabamos de ver isso. Isso é indução eletromagnética. Só que aqui eu fiz com ímã. Mas se eu pegar uma bobina e ligar ela numa bateria, olha o símbolo aqui, ó, é diferente daqui, ó. Aqui é uma bateria, ó. Nós não vimos que quando você liga uma bobina numa bateria, ela não gera um campo magnético? Então isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui é uma bobina percorrida por uma corrente elétrica gerando um campo magnético. Ela se comporta como um ímã. Quando eu fizer esse movimento de aproximação dessa bobina para essa bobina se comportando como um ímã vai induzir uma DDP nessa outra aqui, ó. Ou seja, vai induzir uma corrente. Então, essa é a bobina indutora, essa é a bobina induzida. Esse é o ímã indutor, essa é a bobina induzida. Então eu posso fazer isso tanto com um ímã quanto com uma bobina percorrida ligada a uma bateria. Né? Tem o mesmo efeito, esse ímã para esta bobina. Note, vou falar de novo, hein? Vou falar de novo, ó. Note a diferença do símbolo, ó. Isso aqui é uma bateria, isso aqui é um galvanômetro, hein? Isso aqui só vai gerar campo magnético se estiver ligado na bateria. Então aqui é o mesmo desenho, ó. Essa é uma bobina primária, que a gente chama, ou bobina indutora. Essa é uma outra bobina com menos... aqui ela tem mais espiras, aqui ela tem menos espiras, tá vendo? Então aqui nós temos uma bobina ligada numa pilha percorrida por uma corrente gerando um campo magnético. A movimentação dessa bobina próxima dessa bobina vai fazer com que essa bobina seja percorrida por uma corrente elétrica. Logo, ela será uma induzida. Se ela tem corrente elétrica, ela também vai gerar um campo magnético. Então nós vamos ter dois campos magnéticos em duas bobinas, nessa e nessa. Nessa é o campo gerado pela corrente e nessa será o campo magnético gerado pela aproximação ou afastamento dessa bobina aqui. Então vai ter campo aqui, na primária e na secundária. Na primária e na secundária. Ok? Nós vamos ter dois campos magnéticos. Se nós vamos ter dois campos, a gente precisa definir quais são os polos desse campo. Ora, os polos de uma bobina você já viu naquela aula de campo magnético. Como é que a gente determina o polo norte e o polo sul dessa bobina aqui. Se você tem dúvida, volta naquela aula lá. Agora, e nessa? Qual é o polo magnético que vai rolar nessa bobina aqui? Aqui nós temos ó, sul, norte. Norte, sul, para essa bobina. E para essa? Aqui vai ser norte ou sul? E aqui? Vai ser norte ou vai ser sul? Para isso, nós vamos nos ancorar na lei de Lenz. A lei de Lenz é o seguinte, uma corrente induzida surgirá nessa espira, uma espira fechada, né, com um sentido tal que ela vai se opor à variação do campo que a produziu. Então está aqui. Ó. Se eu me aproximar com o ímã com o polo norte, a bobina cria um polo norte. Aqui é outra figura representando a mesma coisa. Por que isso? Porque não é uma oposição. Então, se é uma oposição ao movimento, vai fazer o seguinte. Se o ímã se aproxima, a bobina rejeita o ímã, se opõe à aproximação. E como é que eu me oponho a uma aproximação? Com uma repulsão. Ora, se é com uma repulsão, então é porque aqui nós temos um polo norte, aqui também tem um polo norte. Agora, se o ímã se afastar, ou a bobina, aí ela vai se opor ao afastamento. Como é que eu me oponho ao afastamento? Com uma atração. Ora, se é uma atração, aqui é polo norte, a bobina gera um polo sul. Então, quando o ímã se aproxima, o polo gerado na bobina é o mesmo polo que se aproxima. Quando o ímã se afasta, o polo gerado na bobina é o contrário a esse do ímã. É sempre um polo contrário. Então, repare que nós temos aqui, ó,
Se o magneto, né, o ímã, né, alterna o sentido do seu movimento, quer dizer, ele aproxima, afasta, aproxima, afasta. Ele fica nesse movimento, alternando o seu movimento, então a corrente elétrica também vai alternar o seu sentido. Ela então será chamada de corrente alternada. Corrente alternada é toda a corrente, gente, que tem nas tomadas da sua casa, né, que é gerado nas usinas, é corrente alternada. Por que a gente vai ver no final dessa aula? Mas repare, ó, eu estou aqui me aproximando com o polo sul. Então aqui vai gerar polo sul. Aqui, ó, polo sul. Certo? Eu estou me afastando com o polo sul. Aqui na bobina vai gerar polo norte. Aqui eu estou me aproximando com o polo norte. Aqui vai gerar polo norte. Eu estou me afastando com o polo norte. Aqui vai gerar polo sul. Sempre no sentido contrário. Quando eu me aproximo, eu rejeito. Quando eu me afasto, eu atraio. Então, para que a gente possa identificar essa relação dos polos com o sentido da corrente, você tem que se lembrar disso aqui, ó. Né? Numa expira, você tem um campo, um sentido da corrente determinado pela regra da mão direita, tá aqui o dedão indicando o sentido, ó, tá vendo? Olha o sentido aqui, ó. E esses dedos indicando o sentido do campo. Então, o campo entra por esse lado da frente e sai pelo lado de trás. Então, quando esse campo estiver entrando, eu estou vendo a bundinha do vetor aqui, eu estou vendo isso aqui, ó. Então, o sentido da corrente é esse aqui. Ou seja, um S aqui é de polo sul, tá vendo? Gera um polo sul, ó o S, ó. A pontinha da letra vai indicar o sentido da corrente, ó. Nessa, o sentido horário. Quando você estiver olhando para cá, aí você está vendo a ponta do vetor, é o polo norte, ó, o N de norte, ó. Tá vendo esse N vermelhinho aqui? Olha a ponta da letra de novo, indicando o sentido da corrente elétrica. Então você tem que aplicar a regra da mão direita para você saber se você está olhando o vetor por trás ou pela frente. Pela frente, você vê o polo norte, por trás você vê o polo sul. E aí você tem que analisar o sentido da corrente elétrica a partir dessa regra. Então aqui é uma outra forma, ó. Vamos imaginar que eu tenho um ímã se aproximando, o ímã está se aproximando, olha a setinha para baixo, de uma bobina. Se ele está se aproximando, vai criar um polo norte. Isso aqui é um N, ó. Ó. Vai criar um polo norte. Certo? Aí, por quê? Está rejeitando. Então a corrente está nesse sentido aqui, ó. A letrinha. Quando o ímã se afasta, então ele vai criar um polo sul. Ó, o S aqui inverteu o sentido da corrente, ó. A corrente inverteu o sentido. Aqui ela estava no sentido anti-horário, aqui ela está no sentido horário. Aqui você pode ver a mesma coisa. Ó. Se eu estou afastando a espira e o ímã chega com o polo norte, então aqui vai aparecer um polo sul, porque ela é contrária ao afastamento, então ela atrai o ímã. Muito bem. E como é que eu calculo? Já que eu já vi o sentido da corrente e o sentido do campo, agora como eu calculo? Como é que eu faço o cálculo do módulo? Bom, primeiro, tem que haver uma variação do fluxo. Não pode ser um fluxo constante, tem que ter uma variação do fluxo. Então está aqui ΔΦ, dividido por ΔT, que é um intervalo de tempo. Esse menos indica que é sempre uma força no sentido contrário. E esse aqui é a nossa voltagem, a força eletromotriz, a DDP, né? Então essa é a fórmula, Weber por segundo. Uma outra expressão é quando você tiver uma barra de metal se deslocando em cima de uma espira. Ó, essa linha marrom é uma espira, a linha marrom, ok? Então ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica, gera um campo. Imagina que seja esse campo aqui entrando na folha. Se essa barrinha for se movimentar para lá ou para cá, ela não vai fazer a quantidade de fluxo aqui aumentar dentro dessa área. Por exemplo, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12 vetores. Se eu arrastar para cá, até o final, eu vou ter mais 2, 4, 6, 8. Eu vou passar a ter 20. Eu estou falando 20, 8, 12, é porque está desenhado, porque não é só isso não. A quantidade é muito grande. Só que eu estou colocando 28, assim, para você contar comigo, para você perceber que se eu arrastar esse fio para cá, a quantidade de espiras aumenta. Se eu arrastar o fio para lá, ela diminui. Ou seja, o movimento desse fio sobre a espira
provoca um delta-φ, uma variação do campo. Então, provoca uma DDP. E quando for esta situação, ó, é o campo vezes o comprimento do fio vezes a velocidade do fio. Essa é uma outra fórmula. Então, eu tenho essa fórmula aqui, quando trata só do fluxo, e essa quando trata, por exemplo, da variação com a velocidade de um fio em cima de uma espira. Outra forma que nós podemos provocar variações do fluxo para que haja DDP são essas aqui. Ó. Essa a gente acabou de ver, né? O movimento de uma espira perto de um ímã provoca a variação do fluxo aqui dentro. Essa nós acabamos de ver. Uma espira entrando dentro do campo. Ó, tá vendo? Ó, eu tenho aqui uma área pequena, aí eu tenho 2. Se eu aumentar a área da espira dentro do campo, eu aumento a quantidade de campo. Então, quando essa espira entra dentro do campo magnético, ela aumenta o fluxo aqui, gera uma corrente. Então, tanto faz eu aumentar a área, olha só, tá vendo? Aqui também, ó, eu tenho uma área S0, eu tenho 1, 2, 3, 4 xzinhos. Se eu arrastar isso aqui para cá, aumenta a quantidade de vetores nessa área, então varia o fluxo. Tanto faz aumentar quanto diminuir, né? Tem uma variação do fluxo, então tem corrente. Agora, olha para cá isso, ó. Eu tenho uma espira, eu posso girar essa espira dentro do meu campo. Eu posso girar a espira. Então, veja, eu tenho a espira nessa posição, eu tenho uma quantidade de fluxo aqui, ó. Se eu girar ela para cá e ela deitar, o fluxo fica zero. Nós estudamos isso na aula de fluxo, lembra? Então, se o fluxo é zero, não tem corrente, não tem DDP. Ela continua girando, aí ela aumenta de novo o fluxo, diminui o fluxo, aumenta o fluxo. Então, girar uma espira dentro de um campo magnético faz com que haja variação do fluxo dentro da espira, logo faz surgir uma diferença de potencial. Então, são esses 3 mecanismos que você mais vai encontrar nos exercícios. Agora, veja, como eu disse para vocês, a corrente ela é alternada porque ela alterna o sentido da corrente. Quando a corrente está nesse sentido aqui, olha, a corrente ela é positiva. O fato de dizer que ela é positiva é porque ela está num sentido. Dizer que ela é negativa é dizer que ela está em outro sentido. Então, esse é o gráfico de uma corrente alternada. Tá vendo? A corrente vai para lá, a corrente vem para cá. Note que eu tenho 3 pontos aqui em que a DDP, a voltagem, é zero. Ó. Aqui, aqui e aqui. São exatamente naqueles momentos em que a quantidade de fluxo dentro da espira é zero. Ó. Zero, zero, zero. Se eu não tenho fluxo, então está aqui, ó, zero, zero, zero. A DDP é zero. A DDP é zero quando ou, nesse caso da espira, ela não tem campo, ou quando o ímã para voltar, naquelas posições extremas do movimento harmônico, conforme eu falei para vocês naquela figura anterior. Então, a cada 1/4 de volta, olha, vocês viram isso na aula de ondulatória, a cada 1/4 de volta, eu tenho uma variação entre 0 e o valor máximo de DDP, certo? Aumenta a DDP, depois ela diminui a 0 de novo. Mas aqui no mesmo sentido, a cada 180 graus dessa espira, a cada 180 graus, ela sai de uma DDP mínima de 0 até a máxima e volta a 0. Em 360 graus, ou seja, quando ela der uma volta completa, ela completou um ciclo completo, né? Completou um ciclo completo é terrível, mas vamos lá, né? Tá bom, vocês entenderam, né? 360 graus é um ciclo. Então, ela alternou o valor máximo com o valor máximo de positivo e com o máximo de negativo. Essa DDP aqui, e esse sentido negativo aqui da DDP, indica apenas o sentido da corrente. Ó. O sentido da corrente. Ok? Então, a corrente alternada, ela é obtida quando você tem uma movimentação, uma alteração do fluxo magnético próximo de uma bobina. Então, é isso aqui. Ó. A variação do fluxo magnético na bobina gera uma corrente alternada. A corrente contínua é quando você tem uma bateria, uma pilha,
Quando você analisar no desenho do circuito, repare que aqui são pilhas, ó. Tá vendo? Isso aqui é pilha, isso aqui não é ímã, não, isso aqui é pilha. Isso aqui é corrente contínua. Todo equipamento que funciona com pilhas e baterias funciona com corrente contínua. E esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de um ímã em movimento, ou seja, de uma fonte indutora de corrente, corrente alternada, já que esse movimento vai gerar sempre uma corrente que muda de sentido e de valor. Essa curva, essa onda verde. Quando a corrente for contínua, é essa linha vermelha. Ó. Ela é contínua não apenas no sentido, olha o positivo aqui, mas também no valor, no módulo. Ó, ela é constante. A corrente alternada, ela modifica o sentido, positivo e negativo, e modifica o valor. Então, essa é a diferença. Então, lá na usina hidrelétrica, na usina eólica, em qualquer usina, gera-se uma corrente alternada, porque é o movimento de ímãs que faz essa alteração. Beleza? Muito bem. Aqui, ó. E o que é uma corrente trifásica a partir disso aí? Tá vendo? Eu tenho 3 bobinas aqui, ó. 1, 2, 3. 3 bobinas. E eu faço esse ímã girar aqui dentro dessa bobina. Se eu fizer esse ímã girar aqui dentro da bobina, repare que esse polo norte está perto dessa bobina aqui, ó, dessa bobina C. Só que se ele girar, ele vai se afastar da bobina C e se aproximar da A. Assim também o polo sul, que vai se afastar da A e se aproximar da B. Ora, esse movimento faz com que o fluxo magnético dentro das bobinas seja o tempo inteiro variável. Então eu vou gerar uma DDP e uma corrente aqui em C, na bobina C, na bobina A e na bobina B. O grande lance é que essa indução aqui nunca vai ter uma fase coincidente com a outra. Sempre vai ter os valores máximos, assim, nunca vão ser coincidentes. Claro, eles estão em posições diferentes e o movimento do ímã gera sentidos de corrente elétrica diferente. Então nunca será coincidente. Então, nós temos uma fase 1, uma fase 2 e uma fase 3. Essas fases, elas podem ter a mesma DDP. Claro, se elas tiverem a mesma bobina e tal, a mesma DDP. Mas elas nunca terão correntes em fase. Sempre terão uma diferença de fase. Por isso que nós temos um sistema monofásico, bifásico, trifásicos. Aqui é um transformador. Né? O transformador se pauta naquilo que eu falei com você. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma fonte de uma DDP primária e aqui uma DDP secundária. Quer dizer, quando uma corrente elétrica entra por aqui, eu tenho uma DDP aqui, por exemplo, 110 volts. Quando essa corrente pega essa barra de ferro aqui, ó, isso aqui é um anel de ferro, a corrente elétrica não induz o magnetismo aqui? Esse magnetismo não induz o movimento de cargas? Então, aqui eu tenho magnetismo induzindo corrente elétrica. Aí essa corrente elétrica vai induzir aqui nessa outra bobina o magnetismo. Logo, aqui eu tenho a fonte, a DDP primária, aqui a secundária. Se a corrente entrar por aqui, ela induz uma corrente do lado de cá. Se a DDP gerada aqui, induz uma DDP lá. E não há, por conta disso, uma perda de energia. Não é perda de energia, é aumento ou redução da DDP. E essa é a relação ó, entre as DDPs, ela é diretamente proporcional ao número de espiras que você tem aqui. Ó. Aqui nós temos N, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, então N aqui é 10. Aqui vai ser, sei lá, 20. Então esse N é o número de espiras e D é DDP. Esse aqui é um outro modelo de transformador, mais residencial e tal. Né? O carregador de celular, ele é um negocinho desse. Ó. O carregador de celular, tá vendo aqui? Ó, ele tem um capacitorzinho, capacitor. Nós já estudamos isso, lembra? Capacitor, ó, resistor. Agora, tá vendo esse negocinho aqui? Isso aqui, ó, do carregador de celular esse negocinho aqui é um transformador. Ora, por que é um transformador? Tá vendo essa figura? Olha, tá vendo? Olha bem para essa figura. Ela é exatamente essa figura aqui, ó. É um núcleo de ferro rodeado por um fio, igual tá aqui, ó. Só que aqui são 20 linhas, aqui tem 1.000, 2.000 linhas aqui. O carregador de celular também tem um igualzinho aqui, ó.
Só que ele é pequenininho. Mas por que tem que ter um transformador aqui dentro do carregador de celular? Porque um carregador ele é um transformador que pega a tensão da rede de 110 ou 220 e converte para uma mais baixa de 5 volts, que é o que trabalha o seu celular. Né? Então, ele capta aqui uma corrente alternada, certo? E quando você converte isso para a bateria, uma vez na bateria, a corrente se converte numa corrente contínua. Então, o transformador, na verdade, ele é um transformador de DDP, o carregador, né? O carregador de celular, carregador de pilha. Ele é um transformador de DDP e também um transformador de corrente, já que lá na pilha a corrente será contínua. Entra por aqui uma corrente alternada, porque você conecta na parede, na tomada, toda a corrente, toda DDP de tomada é DDP de corrente alternada. E isso eu vou falar com vocês na próxima aula. E aí, quando sai para a bateria, é corrente contínua, porque todo equipamento que funciona com pilhas e baterias é um equipamento de funcionamento com corrente contínua. Tá certo, gente? Então, olha bem, aliás, deixa eu só te mostrar mais uma coisinha importante aqui, ó. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre isso, ó. Tá vendo? Esse gerador aqui, ele é exatamente o movimento do magneto do ímã numa bobina. O grande lance é quem é que vai girar essa parada aqui? Quem é que gira isso aqui? Se for uma usina hidrelétrica, é o fluxo de água. A água cai aqui, ó, faz girar a turbina. A diferença de uma usina para outra é quem gira a turbina. Numa usina eólica é o catavento lá que gira essa turbina. Numa usina termoelétrica é o vapor de água. Na usina hidrelétrica é o fluxo de água. Porque, na verdade, isso aqui, quando gira, faz girar esse eixo, e esse eixo faz girar o ímã que faz aquele sistema trifásico que eu falei, o ímãzinho girando lá dentro, no meio das bobinas. Das bobinas lá, né? Então, lá na usina, a tensão gerada é baixinha. Esse sistema aqui, ó, aqui está o ímã, ó, aqui, ó, isso é o gerador. Isso aqui não é gerador não, isso aqui é turbina. Os dois juntos formam o que nós chamamos de grupo gerador. A turbina com o gerador. Mas nós estamos estudando um fenômeno aqui, ó, no gerador. É aqui que nasce a corrente elétrica. Não é aqui, ó. Nesse movimento do ímã em relação aos extratores aqui, que são as bobinas. Então, lá na usina, a tensão é baixinha. Aí você tem um transformador que vai aumentar a DDP. Por que eu tenho que aumentar a DDP? Porque como a DDP ela vai partir de um lugar longe, né, lá da usina para a cidade, pode haver uma perda. Pode haver não. Há uma perda de DDP nessas linhas de transmissão. Então você gera uma DDP alta para chegar aqui em condições de, por exemplo, chegou aqui 760 volts. Aí você tem que pegar um outro transformador, que bota esses que estão no poste, né? Que estão aí no poste. São transformadores que vão pegar a DDP lá de cima e transformar de 760 volts, por exemplo, e transformar em 110 volts. E é esse 110 que vai entrar na sua casa. Então você tem um transformador lá na usina que vai aumentar a voltagem para as linhas de transmissão e um transformador nos postes que vai baixar a DDP das linhas de transmissão para a sua casa, a sua residência. Mas isso também eu vou explicar um pouco melhor a partir da próxima aula. Certo? Então, olha bem, nós já deveríamos então estar em condições de, agora nessa aula, resolver alguns exercícios aí da apostila. Porém, eu não vou fazer isso, porque eu vou respeitar o ritmo que a gente está impondo para vocês. E qual é o ritmo agora? Vocês vão pegar na página 76, 77, 78 e 79 e já vão resolver os exercícios. E claro, continuando, se você tiver dúvida, manda lá para mim, lá no meu e-mail que eu vou responder. Mas eu acredito que com essa aula, com essa explicação que eu dei para vocês aí, seja suficiente para você resolver todos os exercícios. Mas pode ser que surja dúvida. Surgindo, não hesite em mandar o e-mail para mim. Na próxima semana, eu vou corrigir alguns exercícios. E também na próxima semana eu vou falar, talvez na outra, ainda vou avaliar como a DDP
como a corrente elétrica e a DDP é gerado numa usina e transmitido para cá. Vou mostrar para vocês isso. Legal? Aqui, se você estiver vendo isso pelo meu YouTube, faz favor, curte aí. Se inscreva aí no meu canal e dá uma curtida aí. Faz isso para me ajudar. Ajuda a mim e ajuda você também, claro. Né? Porque eu vou tendo mais condições de fazer coisas mais interessantes. E essa semana que eu vou postar aquela aula que eu falei para vocês do desdobramentos matemáticos a partir das constantes, etc e tal, chegando em magnetismo. Eu ia postar essa semana, não acabei não postando, porque ainda faltava essa fórmula aí da força eletromotriz induzida. Agora já não falta mais. Então, eu vou preparar que nessa semana, terça ou quarta-feira, vai uma outra aula para você. Aí vai só no meu canal. Aí você tem que se inscrever no meu canal para receber a sinalização lá, que essa aula chegou para você. Legal? Então, boa semana a todos. Até a próxima.